Que alegria e satisfação estarmos juntos para darmos sequência à nossa jornada do conhecimento bíblico com um tema tão relevante para os tempos atuais nos quais vivemos. Os sinais da volta de Cristo. É o tema que nós vamos estar dando continuação em nossa jornada. Querido Deus, muito obrigada, porque temos o privilégio, Senhor, de aprendermos mais acerca da Tua palavra. Que esse conhecimento venha nos fazer refletir na necessidade que temos de nos preparar devidamente para a volta de Jesus. Em nome de Cristo te pedimos, Senhor. Amém. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e fazer as anotações que forem relevantes para você e que você também, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, porque é o nosso dever pregarmos o evangelho do reino eterno. Muitas pessoas estão na escuridão da ignorância porque não têm o conhecimento da lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus. Vamos para a nossa primeira pergunta. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, versos 6 e 7 e 10 nos responde. O verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que sinais seriam vistos no mundo social? Guerras, rumores de guerra, fomes. No século XX, aconteceram 2 grandes guerras mundiais, resultando em aproximadamente 80 milhões de mortes entre civis e militares. Esses sinais, eles têm acontecido ao longo da história, mas à medida que a volta de Jesus se aproxima, estes sinais estão ficando mais intensos e acontecendo com mais rapidez. Antes da pandemia, os dados apontavam que no mundo existiam 1 bilhão de pessoas que passavam fome. É muita gente. Isso antes da pandemia. E hoje, quantas pessoas não estão sem terem uma refeição para fazer? São sinais no mundo social. Sinal que antecede a volta de Jesus. A segunda pergunta: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Nós vimos aqui os sinais no mundo social e agora no mundo natural. Mateus 24, 7 e 29. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Um outro sinal, no verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. A Bíblia fala de terremotos como sinais no mundo natural e fala também de queda das estrelas, os meteoros, e escurecimento do sol. Sobre os terremotos, temos algumas informações aqui, que eles são progressivos ao longo da história. No século XVI, houveram 4 grandes terremotos. No século XVII, 10 grandes terremotos. No século XVIII, 16 grandes terremotos. No século XIX, 41 grandes terremotos com aproximadamente 350 mil mortes. No século XX, até o ano de 1997, foram 96 grandes terremotos, ocasionando a morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E sobre o escurecimento do Sol e da Lua. No ano de 1780, em 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do Sol e da Lua. São registros históricos. Outro registro histórico foi a queda de meteoros no ano
no dia 13 de novembro de 1833. A história afirma, confirma o que está escrito na palavra. Os sinais que destroem pessoas, fauna e flora indicam que Satanás está agindo apressadamente. Sabe por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12 fala que Satanás ele tem pouco tempo. E o tempo que ele tem é para matar, roubar e destruir. A terceira pergunta. Nós vimos os sinais já no mundo social, no mundo natural e agora os sinais no mundo religioso. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24. Nós estamos com Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. E ele lhes respondeu. Jesus respondeu aos discípulos: Vede que ninguém vos engane. O verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. No mundo religioso, o que predomina aqui é a estratégia do engano. Quem é o especialista nesta estratégia? Satanás. Ele é especialista no engano. E aqui a Bíblia diz que haverá falsos cristos, falsos profetas. O engano está baseado em sinais e prodígios. Outra pergunta aqui, qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Será que esses falsos profetas têm amor ao próximo? Será que esses falsos profetas estão preocupados realmente com a salvação do pecador? Qual é a motivação por trás? 2 Pedro 2 fala o seguinte. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3, diz assim. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Qual é a motivação deles aqui? Em pregarem de forma falsa? Será que é a vontade de ver o pecador arrependido e salvo para o céu? A Bíblia diz que é a avareza. Fazendo comércio, tem muitos falsos profetas pregando de forma fictícia, como a palavra de Deus aqui fala, palavras fictícias, palavras para enganar, e não palavras para levar a pessoa ao arrependimento, não palavras para levarem a pessoa ao conhecimento da Bíblia. Tenhamos cuidado, porque no mundo religioso, estes sinais estão acontecendo. As pessoas são atraídas a esses falsos líderes pela amizade, pelas doutrinas não baseadas na Bíblia e atraídas pelos sinais. Cuidado com os sinais, porque Jesus veio salvar. Ele operou milagres, mas o principal objetivo de Jesus era libertar o pecador das amarras que o prendem ao pecado. A pergunta número 4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24, 24. Além desses sinais na natureza, no mundo social, no mundo religioso, que outro sinal Jesus falou aqui? É Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Além desses sinais, que importante sinal foi mencionado por Cristo?
a pregação do evangelho do reino. Que evangelho é esse? É o evangelho que diz que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não é o evangelho da prosperidade. É o evangelho que salva. É o evangelho que é pregado pelos profetas, que foi pregado pelos apóstolos. É o evangelho que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador. É esse o evangelho eterno. E as pessoas precisam saber que elas podem ser salvas mediante Cristo Jesus. Tá? E aqui tem uma informação interessante, que muitas pessoas estão apegadas às tradições. E Jesus quer trazer libertação. O evangelho traz libertação dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinos. Então, a pregação do evangelho do reino é um sinal evidente e forte da volta de Jesus. A quinta pergunta é o seguinte: Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que fazer para não ser enganado? 1 João 4:1. Tem um outro evangelho sendo pregado. O que eu faço para não ser enganado? 1 João 4:1, a Bíblia responde. Pegue a sua Bíblia, vá conferindo, não vá só confiando no que eu estou falando. Pegue a sua Bíblia para ver se de fato o que eu estou falando aqui da Bíblia é verdade. E Deus pede isso de cada um de nós, que nós olhemos na Bíblia, confiramos, vamos conferir. Que Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que fazer para não ser enganado? 1 João 4:1 fala: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Amados, olha só o carinho de Deus. Amados, meus filhos, tenham cuidado, não acreditem em tudo o que estão lhe dizendo, mas prove pela palavra de Deus se o que eles estão pregando é verdade. A Bíblia fala da experiência dos bereanos. Era um povo, ali no livro de Atos, capítulo 17, que quando Paulo pregava, né, Paulo diz na Bíblia que essas pessoas dessa cidade, né, de Bereia, os ouvintes da palavra de Deus ali, eles tinham todo o cuidado para conferir a pregação que eles ouviam com a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje ficam só ouvindo o que o pastor da sua igreja fala, o que o padre fala, o que alguém fala, mas a pessoa não vai pegar a sua Bíblia e conferir se o que a pessoa está dizendo está de acordo com o que está escrito. A gente tem que ter cuidado, porque o evangelho eterno, ele não muda, ele é eterno. Desde o início, a mensagem passa de Gênesis a Apocalipse, dizendo para nós que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por que Deus, a sexta pergunta, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus 7,15. Por que Deus manda provar os ensinos dos profetas? Há uma razão para isso? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Cuidado com os falsos profetas que se vestem com roupas de cordeiro, de ovelhas, mas na verdade eles são lobos. Por que Deus manda provar? Porque o engano às vezes parece verdade. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Deus nos pede para provar, para que, como eu já falei, para comprovar se o que estão ensinando está de acordo com a Bíblia. Para não sermos enganados diante de tantas religiões e denominações, a Bíblia nos orienta a confirmar se os ensinos provêm de Deus ou não. Ou seja, nós devemos comparar a doutrina bíblica com os ensinamentos que nós recebemos. Foi o que já falei aqui antes. A pergunta 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7, o Evangelho de João, capítulo 7. Abra a sua Bíblia, vamos juntos conferir.
João 7, versos 16 e 17. Como saber se as doutrinas é verdadeira? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Vamos verificar se ela está de acordo com toda a Bíblia. Saiba que uma doutrina bíblica verdadeira, ela é permanente e ela é absoluta, ou seja, ela é válida para todas as épocas. Ela é válida para todas as culturas, ela é aplicada a todas as culturas. Essa verdade está baseada na totalidade das Escrituras, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Novo Testamento e Velho Testamento. A pergunta número 8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Se já teve e acontece tanta guerra, tantos terremotos, tantos sinais no mundo social, a fome predominando, as enfermidades dizimando a vida das pessoas, por que Jesus ainda não voltou? Há uma razão? Vamos para 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa da volta dele, né? Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus ainda não voltou com tantos sinais evidentes? Porque Jesus espera cada um de nós tomarmos a decisão ao seu lado. Jesus espera que nós nos arrependamos. Jesus é paciente porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Deus é Pai e Ele quer todos os seus filhos juntos com Ele. Mas a gente sabe que nem todos vão aceitar Jesus. Nós sabemos que nem todos têm aceitado. Mas Deus quer o maior número possível de filhos resgatados morando com Ele no seu reino. É por isso que Jesus não voltou ainda. Ele está dando tempo para mim e para você nos decidirmos firmemente e fielmente por Ele. E a pergunta 9. Estamos caminhando para o final do nosso estudo de hoje. A pergunta 9. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? Estamos no tempo do fim. Com todos esses sinais acontecendo, estamos no tempo do fim. Que atitude nós devemos ter? Lucas capítulo 28. Lucas capítulo 28. Lucas capítulo 21, verso 28 e 34. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, esses sinais todos acontecendo, a Bíblia diz assim: se alegrai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Se alegrem, porque Jesus está voltando. Verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia da volta de Cristo não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que atitude nós devemos ter no tempo do fim? De alegria, porque tudo isso aponta para a volta iminente de Jesus. E também nós devemos ter a atitude de buscar a Deus, de nos prepararmos devidamente. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É tempo de buscarmos a Deus. Você é sincero na sua busca a Deus? Deus vai mostrar o caminho que você deve andar. Você é sincero em buscar a Deus? Deus vai te conduzir no caminho certo.
mas busque a Deus em primeiro lugar. Busque se aproximar de Deus, porque Ele é paciente, Ele está aguardando a tua decisão. Porque Jesus precisa e quer voltar. O mundo já está mal, muito mal. O mundo cheira muito mal. E nós precisamos decidirmos por Jesus para que Ele volte e nos tire daqui. Vários versos das Escrituras indicam que o dia da volta de Jesus será como um ladrão. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a Bíblia nos diz e nos pede que estejamos preparados. Recapitulando o estudo de hoje sobre os sinais da volta de Cristo. Os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho do Reino por todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados. Tem os falsos profetas pregando um evangelho e tem os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Devemos provar se a doutrina que está sendo ensinada está de acordo com a Bíblia, está de acordo com a palavra de Deus. Nós vimos também que no tempo do fim, nós devemos erguer a nossa cabeça com alegria e buscarmos a Deus em primeiro lugar. E eu tenho uma pergunta para você. Você crê que nós estamos vivendo no tempo do fim? Você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Não se permita ser enganado. Deus disponibilizou evidências na sua palavra para nos guiar no caminho correto. Que o Espírito Santo de Deus te conduza ao caminho correto. Busque a Deus, seja sincero no seu coração e peça: Senhor, me mostre o caminho que eu devo andar. E o Senhor vai te conduzir. E que nos preparemos para a volta de Jesus, porque os sinais estão se cumprindo a passos largos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querido Deus, muito obrigada pelo estudo de hoje. Aprendemos que o Senhor está voltando, porque os sinais que a tua palavra menciona estão se cumprindo, Senhor Deus, velozmente. Senhor, cuida de cada um de nós, nos ajude a decidirmos por Ti, entregarmos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.